Bem-vindos a mais um Panorama de Mercado. Hoje eu vou conversar com vocês sobre essa correção que está tendo na Bolsa. Eu vou trazer o estudo de alguns ativos e falar também sobre as perspectivas para o fim do ano. Meu nome é Carolina Vargas, eu sou economista, investidora e especialista na metodologia Wyckoff, uma metodologia de análise preditiva que te ensina a rastrear os investidores profissionais através dos indicadores de volume. Gente, muita gente está me perguntando, Carol, essa queda da Bolsa é por conta da guerra? Gente, se é por conta da guerra ou não, não sabemos, mas o que a gente sabe é que essa causa foi construída aqui e começou com a recomendação do JP Morgan falando que a bolsa ia aos 160 mil pontos e além, difundindo aí um clima de euforia. Tivemos também o payroll vindo positivo nessa data aqui. Eu falei para vocês, o mercado fez uma falha em dar continuidade ao movimento de alta. Então, nós temos essa correção. Foi construída uma causa neste período aqui, tá? Todo movimento de alta ou de baixa, ele tem que ser precedido por uma causa raiz. Ele é o efeito apenas de uma causa. Então, se é por conta da guerra, eu não sei, tá? Mas os investidores, os players estrangeiros, eles têm informação privilegiada. Então, se for, gente, a gente precisa acompanhar o movimento deles pelo gráfico, porque a gente não tem a informação que eles têm. Nós não somos bem informados. Quando a informação sai para a gente, ela já sai atrasada. Ou ela sai atrasada, ou ela é para manipulação. Então, a melhor coisa é continuar olhando para o gráfico, ver o que o gráfico está nos dizendo. Por enquanto, que a correção vai continuar, tá bom? Vamos olhar aqui o gráfico do Ibovespa. O Ibovespa, esse gráfico, ele só atualiza no dia seguinte, mas o gráfico do Ibovespa nos traz informações importantes. Por quê? O que ele sinaliza aqui para gente? Ontem, olha onde que o preço parou. Isso aqui, se o preço está negociando abaixo dessa região, enquanto ele negociar abaixo, isso será uma resistência, será uma região defendida por esses grandes players. Se eles distribuíram aqui, quando o preço volta, eles defendem as suas posições. E aí o preço hoje corrigiu, veio aqui para baixo, tá? Então, gente, isso nós precisamos entender porque o gráfico que vai nos contar a verdade. Vou trazer também aqui para vocês o gráfico de BOVA11. BOVA11 está no movimento lateral de muito tempo, né? Saindo desse movimento lateral, que a gente chama de acumulação. Fez um movimento aqui ascendente e está agora nessa região, tá? Ele pode voltar para cá, para essa região aqui, que é a região mais importante, essa aqui, tá? Para depois entregar o movimento de alta. Então, a gente tem que acompanhar, porque até o momento, vou pegar o micro aqui para vocês, até o momento, o que eu vejo é o seguinte, que não tem ainda sinais de retomada, nem em BOVA11. Por quê? A gente estava com ponto de controle lá em cima, mostrando sinais de correção. Essa região aqui foi defendida por eles. Eles jogaram o preço para cima, injetaram o volume nessa região e jogaram para baixo de novo, tá? Então a gente tem que observar se eles vão injetar volume nessa base aqui para segurar. Eu acredito que o mercado vai, de qualquer forma, fechar esse gap, tá? Vai fechar esse gap aqui, pode continuar, pode vir aqui para cima, fazer um outro movimento, jogar para baixo, para depois. Então a gente tem que acompanhar, porque o mercado ele é dinâmico. E aí, a partir dos movimentos e do volume que eles vão injetando no gráfico, a gente sabe para onde que o mercado está indo. Analisando os ativos, eu posso garantir para vocês o seguinte, que não está ainda pronto para subir o mercado. Aqui na Energia, ela estava prontinha para subir, eles injetaram volume aqui em cima, estão jogando o preço para baixo de novo. Então, deve voltar aqui para essa região de base, tá? Ou parar por aqui. Nós temos Banco do Brasil, gente. Banco do Brasil ainda está com sinais de quê? De distribuição. Ainda não teve alteração de ponto de controle. Será que o Banco do Brasil vai voltar para essa região? Vai ter alteração de ponto de controle para depois subir? Ou ele vai buscar aqui a região do suporte? Porque tem uma região de suporte muito importante de Banco do Brasil aqui nessa região. Então, se o mercado for fazer um movimento mais abrupto aí de queda, pode ser que o Banco do Brasil venha buscar essa região aqui de baixo, tá? Cair mais 3,5% mais ou menos. Quando a gente pega a Cirela ainda está com ponto de controle aqui em cima. Essa região aqui pode segurar a Cirela, tá? Então, vamos observar, mas
por enquanto, ainda pode ter correção também em Cyrela. Vou trazer para vocês aqui Itaú, gente. Itaú, olha como é sempre o padrão, é sempre o mesmo. Ponto de controle, preço começa a negociar abaixo, região de topo e não vejo sinais de retomada aqui em Itaú ainda. Se ele distribuiu, levou aqui mais ou menos quanto tempo? Vamos ver aqui quanto tempo. De metade de agosto até agora para fazer uma microdistribuição. Então, nós temos um mês mais ou menos, um mês e alguns dias aí de Itaú fazendo uma distribuição. Agora ele vai precisar acumular, tá? Para depois fazer um movimento de alta. Então, por isso que eu acho que vai levar um mês e meio, um mês e meio aí para acontecer esse processo de acumulação. Banco Inter chegou numa região aqui importante. Vamos ver se essa região aqui vai segurar, se ele distribuiu. Agora ele precisa fazer o quê? Ele precisa acumular para depois retomar o movimento ascendente. Vale, gente, vale. Começou esse movimento de alta aqui, nesse patamar de preço aqui, eles injetaram volume, começou um movimento de alta. Agora a gente tem que observar aqui no gráfico de Vale se teve essa alteração de ponto de controle mesmo, tá? Porque no mesmo dia, às vezes, o indicador dá problema. Isso aconteceu também com lojas Renner. Então tem que observar para ver se amanhã não vai mudar, porque pode ser que mude e pode ser que Vale ainda esteja aí com uma configuração de venda e possa corrigir um pouco mais. CSN, eles estão injetando volume nessa região aqui, está quase alterando o ponto de controle. Será que vai segurar? A gente tem que observar. Magazine Luiza que está nessa região aqui, parece que vai alterar o ponto de controle para cá, tá? Mas ainda não alterou. MRV, gente, está no processo aqui, infinito, e travou. MRV está no processo infinito aqui de acumulação nessa região, tá? Uma hora vai estourar aí o movimento de alta nessas empresas, tá? Ó, vejam, antes estava, vamos tirar essa região do passado, mas antes, olha como estava o gráfico, ó, estava assim. Eles distribuíram, começou a cair, aí eles injetaram volume, distribuíram aqui de novo, e agora, olha quanto tempo que eles estão com preço nessa região aqui, tá? Uma hora vai, o MRV vai subir. Vamos trazer agora aqui Grupo SBF. Grupo SBF, gente, falei para vocês, eles injetaram volume e tá corrigindo, né? Então ainda não tem volume suficiente para retomada do movimento em Grupo SBF. Deve demorar mais um mês aí para poder fazer esse processo de acumulação, se for parar por aqui, tá? Vamos ver mais um aqui. Lojas Renner. Lojas Renner, eu não sei se teve essa alteração de ponto de controle mesmo, tá, gente? Porque a gente precisa observar se teve essa alteração de ponto de controle. Porque a gente tem que analisar ativo por ativo, tá? Então, tem alguns ativos que podem subir antecipando aí, o mercado antecipa os movimentos. A gente sabe que tá tendo uma guerra lá no Oriente Médio? Tá. Mas o nosso PIB está crescendo. O governo tá fazendo muito gasto. Política fiscal expansionista, gastando muito. E aí, o gasto gera o quê? Gera, as pessoas começam a comprar mais. Tem injeção de dinheiro na economia, as pessoas começam a gastar mais. E o varejo se beneficia, essas lojas como Lojas Renner, Magazine Luiza, Grupo SBF, C&A, Guararapes, essas empresas se beneficiam. Então, a gente tem que buscar entender para ver se eles vão antecipar esse movimento aí, que vai ter provavelmente um resultado muito positivo nessas empresas no final do ano. E Lojas Renner, eu falei para vocês que eles injetaram muito volume nessa região, então se Lojas Renner respeitar essa região aí nessa correção, provavelmente vai entregar um movimento aí de alta forte até o final do ano. Alus 3, que é a empresa de shopping, tá aqui nessa região, não vejo alteração ainda de ponto de controle, então eu acho que vem corrigir um pouquinho mais aqui embaixo, tá? Vejam aqui, ó, tá injetando volume aqui, mas não ainda suficiente para a retomada do movimento. E é assim, gente, que a gente vai analisando, tá? Ó, o Guararapes está voltando para essa região aqui de base, sem sinais ainda de retomada. Tem uma região de suporte importante aqui, nesse patamar de preço. Vamos ver se vai segurar.
E aí a gente vai conciliando a leitura do gráfico dos ativos com a leitura do índice, para tentar entender o que que eles estão fazendo, tá? Aqui, ó, Mitre é uma empresa de construção civil. Olha o tempo que Mitre está nessa região aqui, né, nesse processo de acumulação infinito. Então, uma hora essas empresas vão entregar um movimento aí forte de alta. Então, tem muita empresa que está muito com gráfico já bem bonitinho, tá? Para subir. A gente tem positivo, lojas quero-quero, impressão small caps, tá, gente? Mas essas empresas, elas estão baratas e estão chegando em patamares de preço bem baixos. Aqui, vamos lá, positivo, tá nessa região, olha onde que eles tiveram mais interesse em comprar positivo, tá? Foi nesse patamar aqui, nessa zona de liquidez, houve muita troca de mãos do ativo, então estava um pouco abaixo até da região, então fica uma compra segura, comprar nessa região aqui é uma compra segura. Lojas Quero-Quero está voltando para a base. Vamos lá. Eu não ia falar desses ativos, não, por isso que não estavam abertos, mas eu vou falar aqui para vocês, ó. Olha só onde que tá Lojas Quero-Quero, gente. Voltando aqui para as mínimas, tá? E o que que acontece? A gente tem que entender que teve uma questão lá no Rio Grande do Sul. A gente não sabe direito o que está acontecendo por lá. Essa empresa tem uma participação, tem muita loja e vende eletrodomésticos, móveis, tudo para casa, reforma, tá? Então, assim, não teve um resultado muito bom no, no trimestre passado, mas Lojas Quero-Quero deve entregar um resultado bom no segundo semestre agora. A empresa está bem barata, é uma empresa que tem baixo endividamento, tá? Mas eles estão jogando aqui para baixo de novo. Então, para quem quer para longo prazo aí, é uma oportunidade, tá? Então, gente, é isso. Só que eu não vejo ainda sinais de terminar o processo de acumulação, tá? Eles não segurou, o preço não segurou nesse patamar, eles começaram a injetar volume aqui agora, tá? Mas ainda não tá amadurecido esse processo. Provavelmente, gente, essa região aqui vai segurar, tá? Essa região de base aqui deve segurar, talvez um pouquinho mais embaixo. Vamos observar aí, porque esses grandes players não têm limite. Casas Bahia, gente, Casas Bahia, vamos lá. Olha a falta de limite que eles não têm, né? Vamos lá. Casas Bahia voltou para as mínimas. Passou da região ainda, né, que segurou, que teve mais injeção de volume da outra vez. Vamos ver o que que eles vão fazer. No entanto, gente, quando a gente olha, a gente sabe que o maior volume está aqui, né, nessa região. Então, se eles vão acumular para alterar a zona de liquidez dessa região para essa aqui de baixo, pode ser, e aí demora o processo, tá? Leva um bom tempinho. Vamos ver se é isso que eles estão querendo fazer mesmo. Mas já chegou aí nas mínimas para quem quer montar posição de longo prazo, que acredita que a empresa, né, pelo patamar de preço que ela está atual, por mais que não seja uma boa empresa, que tá, o preço está muito baixo, é o momento, tá? Então, gente, é isso. Eu acho que alguns ativos aí a gente precisa escolher bem. Alguns ativos vão entregar um movimento forte de alta no final do ano, lá, novembro e dezembro. Principalmente as empresas que eu falei com vocês, como Lojas Renner, por exemplo, porque o mercado antecipa os resultados. Lojas Renner já entregou um resultado muito positivo no segundo trimestre. Nós temos agora o resultado do terceiro trimestre, que deve vir positivo também. E aí, gente, é final de ano e é o melhor resultado de Lojas Renner. Ela entregou o melhor resultado no último trimestre. O ano passado foi em torno de 500 milhões. Provavelmente esse ano vai ser melhor, tá? Então, vamos aguardar aí, vamos ter paciência, porque o movimento ele vai sendo construído aos poucos e a gente tem que tomar cuidado, ter cautela e sempre reagir, porque a gente não sabe o que eles estão planejando, o que está acontecendo no mundo. A gente não tem informação privilegiada como eles têm. Por isso que o gráfico é tão importante. Por isso que o gráfico nos conta a verdade e comprar junto com eles é sempre a melhor alternativa, a melhor escolha a se fazer.
tá bom? Então é isso, gente, eu fico por aqui. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Quem gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. E lembrando, gente, que não se trata de recomendação de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos. Eu trago informações para vocês, para auxiliá-los aí a entender o funcionamento da Bolsa de Valores.